E eu tenho muita honra e orgulho de ser presidente da ABCD há 10 anos, porque eu sempre pensei assim, que levar a melhor informação para o paciente, cientificamente correta, nesse mundo virtual, cheio de fake news, agora toma chá de gororoba meia-noite que a sua doença vai ficar curada, é muito ruim isso, porque a gente passa, inclusive, a desacreditar em quem está cuidando da gente. Agora, no momento que a gente tem uma informação correta, com profissionais envolvidos com a doença da gente, com esse sentimento de acolhimento e de compaixão, a doença fica muito mais leve. Então, a ABCD, foi pioneira no Brasil, gente. Foi graças à ABCD que vocês têm os remédios pelo SUS. Não existia o código da doença de vocês no SUS há 27 anos atrás. A ABCD foi para Brasília e disse, olha aqui, existe essa doença, e agora a gente está, 2026, pintando o Brasil inteiro de roxo. E eu acho que é bem isso que as meninas falaram, a Júlia falou e a Vanessa falou. A gente espera, assim, vocês têm um grupo de 300 no WhatsApp, né? Por que os 300 não estão aqui? Isso é uma coisa que no início eu sempre ficava pensando, sabe? A outra coisa, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Abre a consulta pública de incorporação de um novo remédio, de uma nova tecnologia. É a votação de vocês que têm a doença que vai mudar esse cenário no Brasil. Não é o laboratório quer vender, a doutora quer prescrever. Não, só um pouquinho. É a voz de vocês. E aí vou dar um exemplo que tem cadastrado no SUS mais de 200 mil pacientes no Brasil que vão lá todo mês pegar o seu remédio no SUS. 200 mil. Vocês estão ouvindo esse número? Aí abriu a consulta pública, eu vou só dar um exemplo para vocês responderem se querem ter no SUS um exame que se chama calprotectina fecal. Todo mundo quer, né? Um exame não invasivo, a gente consegue ver se a doença está indo bem ou mal. Eu imaginei, os 200 mil vão responder, nós queremos esse remédio no SUS. Quantos responderam? Quantos? Vamos ver se alguém diz algum número. 200 mil estão lá querendo. Quantos responderam que têm a doença e precisam desse exame? Deem um chute aí, para estar liberado. 20, 30, vamos ver um paciente responder. Aí a Vanessa da Mata, a cantora. 2 mil. Quantos responderam que querem ter calprotectina no SUS numa população de 200 mil pacientes? 62. Aí o Ministério da Saúde diz, não querem, né? Não querem. Bom, chega um remédio novo. Uau, uma terapia biológica nova. Pô, não respondi as outras, doutor, eu preciso desse remédio. Claro que precisa. E vocês respondem? Não, ninguém responde. Agora melhorou, sim, mas estamos pouco, gente. Então, é muito importante a participação dos outros. Então, isso antes eu ficava pensando o que a gente pode fazer para mudar, mas depois eu assisti uma aula de um advogado, que é o Tiago Matos, que ele é sensacional, ele trabalha na Oncoguia em São Paulo, que ele começou uma palestra dele dizendo que o Martin Luther King conseguiu fazer a Revolução dos Negros nos Estados Unidos, que foi um marco, com 7 pessoas. Depois que eu escutei aquilo dele, que foram 7 pessoas, e, na verdade, com ele mesmo, eram 3 pessoas que sentavam num banco para lutar para os direitos dos negros nos Estados Unidos. 7 pessoas mudaram o mundo. Eu acredito que a gente aqui dessa sala pode mudar também. Então, quem está aqui, obrigado por estar aqui. E é a nossa voz que a gente, que nem formiga, que nem a Luciana mostrou, a gente vai conquistando. Vai conquistando novos remédios, novos exames, e é nós. Então, não precisa dos 200 mil. Isso aqui dentro é uma força gigantesca que a gente tem em Salvador, e essa energia daqui é uma coisa espetacular. Eu estou louca para me mudar para cá. Bueno, então, vamos continuar, porque agora nós vamos pegar para esquentar essa sala, que está até um pouco fria. Nós vamos agora chamar a doutora Andréa Maia, que é aqui da Bahia, agora vem as baianice, né? Que é gastroenterologista, vice-presidente da Sociedade Olho da Bahia, que gaúcha, membro de todas as associações, e ela vai nos dar uma aula de o correto diagnóstico das doenças inflamatórias intestinais.
Nos ensina como é que a gente faz isso, amiga. Que honra. Bom dia, gente. Inicialmente, eu queria agradecer de coração por ter essa oportunidade de estar aqui com vocês, vendo amigos, doutora Genoli, que foi a nossa grande inspiração, que todos nós sempre falamos e vocês todos conhecem. E agradecer a presença dos pacientes, especialmente a doutora Marta e a comissão organizadora, e pela ABCD. Eu acho que isso é um divisor de águas na vida de pacientes que possuem doenças crônicas. Então, esse papel de conscientização, e que a gente tenta fazer também no consultório, com educação, eu acredito que a educação é que muda o rumo das coisas. Então, esse é um momento muito especial, trazer esse evento para a Bahia, para Salvador, é uma grande honra, e fica o meu agradecimento por poder estar aqui, contribuindo de alguma forma para o conhecimento de vocês. Então, parabéns à equipe organizadora e a todos envolvidos na organização da idealização desse evento. Então, me coube falar sobre o correto diagnóstico das doenças inflamatórias intestinais. Como fazer esse diagnóstico? Passa aqui. Bom, gente, então, essa imagem, ela traduz um pouco o que Vanessa comentou, e que eu sei que muitos de vocês vivenciaram isso, que é aquele sentimento de angústia, aquele desconforto, aquela dúvida: meu Deus, eu tenho uma doença crônica. O que é isso? O que é doença de Crohn? O que é retocolite ulcerativa? Geralmente, esse é o primeiro momento do nosso paciente conosco, de muita dúvida, de muita apreensão, por ser jovem e, de repente, está sendo acometido por uma patologia que ele nunca tinha ouvido falar. Mas, antes de falar um pouco sobre essas doenças, eu vou trazer um slide apenas para reforçar a relevância de estarmos falando sobre isso, e é justamente o que a doutora Marta acabou de nos dizer. A epidemiologia dessa doença no Brasil. Então, mais de 200 mil pessoas acometidas. Às vezes, eu já ouvi no consultório: doutora, porque justamente eu tive essa doença. Mas observem, são milhares de pessoas acometidas. E o Brasil, ele não é o país que tem o maior número de casos. Nós sabemos que essas doenças foram descobertas na Europa, nos Estados Unidos, inicialmente, onde nós temos um número elevadíssimo de casos, mas o que é que nós observamos? Que existe uma ascensão do número de casos no Brasil. E é por isso que este evento e essas iniciativas são extremamente importantes. Mais de 200 mil acometidos, nós temos um maior número de casos da retocolite, quando a gente compara com a doença de Crohn. É mais frequente, um pouco mais frequente no sexo feminino. Na faixa etária entre os 20, 30, 40 anos, sabemos que temos um pico de incidência na fase idosa, nós já temos pacientes abrindo o quadro clínico com 50, 60 anos. Há um gradiente norte-sul, ou seja, as regiões sul e sudeste, elas possuem o maior número de casos. E o que é que a gente observa nessa imagem? Que nós temos, se vocês observarem esse gráfico que vai subindo, azul, verde e amarelo, é que é o número de casos. Observem, de 2012 até 2020, nós saímos de 30 pacientes a cada 100 mil habitantes para 100 pacientes por 100 mil habitantes. Isso indica que nós precisamos estar preparados para isso. Mas o paciente, como foi dito aqui, precisa ter o conhecimento sobre a sua doença. Isso faz toda a diferença. Então, eu vou falar uma introdução para contextualizar o que é retocolite, o que é doença de Crohn. Então, a retocolite ela foi descrita lá no final do século XIX e é uma inflamação crônica do intestino, que acomete o intestino grosso de forma contínua. Geralmente, ela começa no reto e ela vai subindo, ela pode envolver todo o intestino grosso. Como eu falei, com a faixa etária mais frequente entre os 30 e 40 anos. Mas a retocolite, ela pode ser, ela tem alguns padrões de acometimento. Então, ela geralmente acomete o reto, em 90% dos casos. Mas ela pode evoluir para um envolvimento também do lado esquerdo do intestino grosso,
que é o que nós chamamos de colite esquerda, e quando ela envolve todo o intestino grosso, ela é chamada de colite extensa. Quando acomete o reto, é a chamada proctite. Eu trouxe esses dados de um trabalho publicado no grupo do Roberto, orientado por doutora Genoile, onde ela mostra na nossa população do Hospital Roberto Santos, com mais de 300 pacientes, nós tivemos uma prevalência de 18% de proctite, uma frequência, 44% de colite esquerda e 38% de colite extensa. E o quadro clínico, então, se nós temos uma inflamação do intestino grosso, nós vamos ter um quadro clínico que é compatível com essa inflamação. Então, normalmente há uma alteração do ritmo intestinal, então o paciente pode ter, na maioria das vezes, tem diarreia, sangramento, dor abdominal, aquela urgência de ir ao banheiro, o tenesmo, que é aquela vontade frequente de evacuar, às vezes não consegue evacuar as fezes, só sai o muco, a sensação de distensão abdominal, e naqueles casos que tem um sintoma mais, um processo inflamatório mais intenso, pode chegar a ter perda de peso, desnutrição, desidratação e fadiga. E a doença de Crohn? Então, é outra pergunta. Doutor, é diferente doença de Crohn e retocolite? Sim. Então, como eu falei, a retocolite acomete o intestino grosso de forma contínua, enquanto que a doença de Crohn ela vai inflamar alguns segmentos, e entre esses segmentos inflamados, nós vamos ter a mucosa normal entre eles. Ela foi descrita em 1913 pela primeira vez, e daqui a pouquinho vai fazer 100 anos da primeira publicação por Dr. Crohn, foi o primeiro artigo, daí veio o nome da doença, doença de Crohn. Então, também é uma inflamação crônica, que geralmente tem esse padrão, né, que poupa algumas áreas, inflama outras, e a diferença também importante é que a doença de Crohn pode inflamar desde a boca até o ânus, enquanto que a retocolite inflama o intestino grosso. E, como eu falei, que nós temos um padrão de acometimento para a retocolite, isso também acontece na doença de Crohn. Então, pode ter aquele estágio onde tem só a inflamação, mas, à medida que a doença evolui, ela pode causar essa inflamação persistente, um estreitamento do intestino, que é o que nós chamamos de estenoses, ou fístulas e abscessos. Da mesma forma, de forma muito semelhante à retocolite, os sintomas são diarreia, dor abdominal, perda de peso, febre, fadiga. Na doença de Crohn, há uma maior frequência de sintomas sistêmicos. Então, as aftas orais, a fadiga, isso é muito comum também na doença de Crohn. Sangramento nas fezes não é tão comum no Crohn, é mais comum na retocolite ulcerativa. E quando nós já estamos nas fases mais avançadas da doença, com os estreitamentos, as estenoses, o paciente pode ter distensão, náuseas, vômitos. Lembrar que pode haver o comprometimento da região perianal com a formação de fístulas. Eu tive um paciente que ficou 4 anos com fístula perianal, com vergonha, com medo. Inclusive, o pai era médico e ele simplesmente escondeu que ele tinha uma fístula na região perianal. Ele ficou 4 anos sem o diagnóstico e isso pode mudar muita coisa, inclusive o resultado do nosso tratamento. E interessante que a maior parte dos pacientes vão ter sintomas. Então, se tem um sintoma, um sangramento, uma diarreia, vai buscar logo o médico para fazer essa avaliação. Mas 20% dos pacientes podem ter aquele quadro clínico silencioso e que, de repente, ele faz um estreitamento e precisa operar. E essa pode ser a primeira manifestação, a necessidade de ter que fazer uma cirurgia já no primeiro momento do diagnóstico. Lembrar que os pacientes com doença inflamatória, eles podem ter manifestações fora do intestino, que é o que a gente chama de manifestações extraintestinais. Isso acontece, gente, em 25% a 50% dos casos. E, geralmente, acomete as articulações, é a região fora do intestino onde nós temos maior frequência de alterações, então, são as articulações, dores articulares, inchaço nas articulações,
Pele, então nós temos algumas doenças que podem envolver a pele, o eritema nodoso, o pioderma gangrenoso. Então pode ter acometimento dos olhos, aquela vermelhidão, às vezes, que não passa, que não melhora, pode ser uma manifestação da doença. Tem gente rindo, olhando para mim, provavelmente deve ter experimentado, né, essa situação. Então, não é uma doença que envolve apenas o intestino, fica essa mensagem. Também pode envolver outros segmentos. Então, depois dessa introdução, para vocês contextualizar um pouco essas doenças, qual é esse passo a passo? Gente, e esse eu acho que é um momento extremamente importante. É um momento que nós precisamos definir, é doença inflamatória ou não é? Nem toda inflamação intestinal é doença inflamatória. E eu preciso ter um diagnóstico correto, decidido, junto ali com o meu paciente, para que a doutora Genoli, que vai me suceder com a sua aula, possa escolher o seu tratamento. Então, primeiro ponto, o diagnóstico está correto? Esse é um questionamento extremamente importante. Porque se o diagnóstico não está correto, eu posso fazer medicamento para um paciente que não está necessitando. Posso ter efeitos adversos, posso ter um custo para o sistema de saúde. Então, nós temos alguns passos, né? O passo a passo dessa definição, que vem inicialmente com avaliação clínica, os exames de laboratório, endoscopia, a biópsia, os exames de imagem, até nós chegarmos lá no diagnóstico correto. Bom, primeiro ponto sempre é a anamnese e o exame físico. Então, o médico precisa realmente sentar e conversar com o seu paciente, dedicar tempo à sua consulta. Então, nós vamos pesquisar os sintomas que eu expliquei para vocês. O que é que a gente tem que saber? Qual é a frequência desses sintomas? Qual é a intensidade desses sintomas? Onde é que está, você tem dor abdominal? Onde está localizada essa doença? Qual é o impacto que esses sintomas têm na qualidade de vida dos nossos pacientes? Sabemos que há um índice bem significativo de transtornos depressivos, de ansiedade crônica associados à doença. Então, nós precisamos entender o quanto esses sintomas impactam na qualidade de vida. A presença de sintomas sistêmicos, ou seja, tem febre, tem fadiga, tem sudorese, como é a evolução ao longo do tempo? Ou seja, foi uma crise que passou e nunca mais veio? Ou essas crises são persistentes? É contínua? Ou seja, eu não consigo me livrar desses sintomas? Se há uma história de uso de medicamentos, então usou algum anti-inflamatório, usou antibiótico, fez algum tratamento anterior àquela consulta com um especialista em doença inflamatória, porque isso é extremamente importante. Nós sabemos o quanto os anti-inflamatórios tão conhecidos e utilizados, diclofenaco, valtarene, mesolida, as pessoas usam com muita facilidade, eles têm capacidade de causar inflamação intestinal. Então, essa é uma informação extremamente relevante. A história familiar, então a gente sabe que isso conta, né? O fato de ter um familiar com a doença, a gente pode ter uma maior chance de ter, e os hábitos de vida. O exame físico, observar o estado geral, se tem sinal de desidratação, de desnutrição, no exame do abdômen, se tem alguma massa, se tem alguma eliminação de secreção no abdômen, na região perianal, né? Nas crianças e adolescentes, é extremamente importante observar o ganho ponderal. Então, as crianças começam a não crescer, a não ganhar peso, e ali pode haver uma doença inflamatória intestinal não diagnosticada. Na avaliação laboratorial, como nós temos uma doença inflamatória, a gente vai ter perdas, então pode ter anemia, as plaquetas podem subir por uma resposta a essa inflamação, o VHS e o PCR, que são provas de inflamação do sangue, podem subir, podem haver deficiências vitamínicas diversas, né? Ferro, vitamina D, B12, a calprotectina fecal, que a doutora Marta falou, é um exame extremamente importante, porque ele mede a inflamação intestinal através das fezes, é um método não invasivo que nos auxilia muito, não somente no momento do diagnóstico, mas também ao longo do acompanhamento. Então, esse é um exame que a gente precisa ter. E os testes genéticos, e o ASC e o ANCA, eles geralmente não são feitos, não são relevantes no momento do diagnóstico, na maioria dos casos.
Na avaliação da endoscopia, é extremamente importante, é o exame fundamental. Então, os sintomas, o exame de laboratório, eles não vão definir sozinhos o diagnóstico. Então, a gente precisa da endoscopia para confirmar esse diagnóstico, afastar outras doenças que causam inflamação intestinal, avaliar quantos segmentos do intestino estão inflamados e quais são os fatores de gravidade, ou seja, são úlceras superficiais, são úlceras profundas, isso vai nos ajudar na definição do tratamento. Então, a colonoscopia, sem dúvida, é o exame número 1, é um exame que geralmente a gente precisa fazer. A endoscopia digestiva é indicada nos adultos quando o paciente tem sintomas de empachamento, dor de estômago. Nas crianças, a endoscopia é feita sistematicamente naquele momento do diagnóstico, quando você suspeita. E a cápsula endoscópica e a enteroscopia são métodos que nós vamos utilizar apenas quando realmente num contexto individualizado. Então, tem pacientes que vão precisar para investigar um pouquinho mais, outros não. A coluna vai ser suficiente, né? Então, eu mostro aí a imagem de uma colonoscopia normal, à esquerda aí da tela. No meio, a gente tem a imagem da doença de Crohn, com essas úlceras, né, com a mucosa de permeio normal. E do lado direito, nós temos aí essa área, essa mucosa inflamada difusamente, sugestiva de retocolite ulcerativa. A avaliação histológica, não vou entrar em muitos detalhes, é algo bem específico, mas para trazer informação para vocês que a gente precisa de um bom patologista. A gente tem que, não basta só fazer endoscopia, a gente tem que fazer a biópsia e o patologista precisa nos dar informações sobre essa biópsia. Geralmente vai ter uma inflamação crônica, e ela é importante também porque ela vai afastar outras condições infecciosas, parasitárias, tuberculose, por exemplo, que nos ajuda nesse diagnóstico diferencial. A avaliação radiológica, ela vai nos ajudar, porque ela avalia também se temos outros segmentos do intestino acometido. Então, se eu tenho uma doença de Crohn, fiz a colonoscopia. Geralmente, eu preciso complementar esse exame com a imagem do intestino delgado, que é o intestino fino, que normalmente os métodos de endoscopia convencionais, eles não avaliam. E os exames de imagem também nos auxiliam para avaliar a presença de complicações, naquele momento em que a gente suspeita que possa haver uma perfuração intestinal, se tem um estreitamento, uma fístula, o método de imagem vai nos ajudar. Então, normalmente, a gente usa a tomografia, as ressonâncias. O ultrassom intestinal é um método que, com certeza, vai crescer muito ainda no Brasil. Nós não temos ainda amplamente disponível, mas são os métodos que a gente usa na nossa rotina. Então, observem que, para um diagnóstico adequado, eu preciso montar esse quebra-cabeça, e eu gosto sempre de fazer esse paralelo. Então, a gente precisa unir os dados da anamnese, do exame, os exames de sangue, a avaliação endoscópica, a biópsia, a radiologia, para que, com toda essa análise, eu possa dizer, realmente, trata-se de uma doença de Crohn ou de uma retocolite ulcerativa. Então, como mensagens finais para o correto diagnóstico das doenças inflamatórias intestinais, se faz, né, a interpretação adequada da história clínica, dos achados laboratoriais, endoscópicos, anatomopatológicos e de imagem. O cuidado multidisciplinar, gente, é fundamental. Ontem eu recebi várias mensagens elogiando o evento, que foi sensacional. Então, que bom que a equipe multidisciplinar está crescendo, estão vendo as queridas nutris aqui perto, que estão sempre com a gente, então, extremamente importante. Então, esse cuidado multidisciplinar que a gente vem tentando fortalecer, que vem crescendo a cada tempo, né? E essa relação de confiança recíproca entre paciente e equipe. Então, não basta só doutora Nel chegar e dizer, olha, vamos precisar fazer uma calprotectina, porque começamos o seu tratamento. É necessário o comprometimento do paciente em seguir aquelas orientações, em aderir ao seu tratamento, aceitar o seu diagnóstico e compreender que há a possibilidade de viver bem, com qualidade de vida. E é isso que nós tentamos colocar diariamente na vida dos nossos pacientes. Eu
Já estou nos meus segundos finais. Aqui foi o nosso maio roxo, nosso encontro. Agradecer a incansável participação da DI Bahia. Temos aí, foi realizada pela Sociedade de Gastrologia da Bahia. Então, foi um momento muito especial com nossos colegas pacientes. E o meu muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu estou no Roberto Santos, nós temos um ambulatório de referência SUS, onde a doutora G, mais uma vez, a gente precisa falar o nome dela, começou tudo isso há algumas décadas atrás, e esse ambulatório só cresce, e lá a gente doa o nosso coração, né, Nel? Nós não estamos todos aqui tem uma parte da... a equipe está aqui, não estamos a equipe multidisciplinar completa, mas nós tentamos doar o nosso tempo, nossa escuta, o nosso abraço, e é uma coisa que a gente faz de coração, pensando não somente em prescrever uma medicação, mas entender o quanto melhorar, ter qualidade de vida, faz diferença, e é isso que a gente deseja de coração para os nossos pacientes. Vijace ali agora, minha parceira da quarta-feira. Muito obrigada.